Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Manos da Bola, episódio 014. Estamos tendo a honra hoje de receber Leonardo Gaciba, ex-árbitro de futebol, quadro FIFA, é um referência na arbitragem, ex-presidente de arbitragem da CBF. Seja muito bem-vindo, Gaciba, ao Manos da Bola. Muito obrigado, Felipe, Simone, obrigado mesmo pelo convite de vocês, um grande prazer estar aqui conversando com vocês e vamos abrir o livro aí, né? Vamos contar aí pro pessoal nossos casos da bola, como é que foi a minha vida, a minha carreira, vamos abrir o jogo aí. Com certeza, muito bem-vindo, Gaciba, uma honra aí recebê-lo, com certeza com esse legado grande que você não deixou, continua, né? Continua aí gerando talentos, com certeza a sua história vai inspirar muitos outros árbitros, árbitras e por aí vai, né? Como a gente conversou um pouquinho no bastidor, que a gente já sabe que um grande talento surgiu também pela sua eficiência. E quem sabe você também pode estar surpreendendo e também compartilhando essa história, né? Que você falou um pouquinho com a gente no bastidor, que também foi muito bacana. Gostei muito de saber e com certeza foi de grande valia. Seja muito bem-vindo aos Manos da Bola. Muito obrigado, estou à disposição aí. É só perguntar que nós vamos abrindo a boca. Vamos que vamos. Para iniciar, Gaciba, conta pra gente como surgiu o seu interesse para se tornar árbitro. Você já tinha isso em mente? Surgiu por acaso? Você tinha essa vontade? Gostava de acompanhar árbitros vendo jogo de futebol? Como é que surgiu esse interesse pela arbitragem? É um negócio meio doido. As pessoas normalmente acham que o árbitro de futebol ele é ou um jogador frustrado, né? ou ele sempre assistiu a jogo e tal. E eu brinco com o pessoal. Eu não conheci nenhum estádio de futebol de fora para dentro, da arquibancada para dentro. Eu sempre conheci estádio de futebol do campo para fora. Eu vinha conhecer os estádios de fora para dentro quando eu virei comentarista de arbitragem, que aí eu ia fazer o comentário e ia para as cabines. Porque a minha história começa com esporte de quadra, handebol especificamente, que era a grande paixão da minha família, eu e meus irmãos. A gente jogava handebol. Só que aí eu, com 16 anos, eu entro na faculdade muito cedo, na faculdade de Educação Física, e eu queria continuar no meio do handebol. Né? E a maneira que eu achei de continuar no meio do handebol foi botar um apito na boca, né? Então eu acabei começando a apitar handebol, né? Só que era uma equipe multidisciplinar na minha terra natal, que trabalhava com vários tipos de desporto, e é normal dentro da educação física a gente fazer isso. E aí eu comecei a experimentar ser árbitro de várias modalidades esportivas, até que surgiu o convite para eu apitar no futebol de campo. Né, no campeonato amador lá em Pelotas, né, o campeonato da colônia, né, colonial. Vocês chamam de várzea, né, normalmente, sim, né? Sim. Mas é o campeonato colonial que eles chamam lá, no campeonato forte, e acabaram me convidando. E eu me recordo que na época o que eu ganhei para fazer uma bandeira no fim de semana, era o que eu ganhava em 3 meses apitando handebol. Aí eu me apaixonei pelo futebol. Aí eu troquei o handebol, comecei com a parte de arbitragem. Tem algumas coisas na vida da gente, quando é para acontecer, né? Eu fui para ser bandeira, o rapaz que ia apitar o que chama de segundo quadro, né? Acabou se machucando, né? E eu tive que apitar o segundo quadro, eu não tinha apito. Ele me emprestou, porque eu fui para ser bandeira, né? Ele me emprestou o apito dele, me emprestou os cartões dele e eu apitei o segundo quadro. E o rapaz que ia apitar o primeiro quadro não teve uma tarde feliz, ele foi mal no primeiro quadro, né? E eu acabei que na outra semana eu era o árbitro do primeiro quadro, né? Mas isso a gente está falando de 19 anos de idade, né? Com responsabilidade de apitar um jogo desses. E naquele ano, para minha surpresa, eu apitei a final do campeonato. Foi uma coisa muito rápida, negócio muito louco. E assim eu comecei no futebol. E quando é para acontecer, acontece, né? Em 1 ano e pouco a federação acabou me descobrindo na colônia, apitando a final da colônia. Em 1 ano eu já estava apitando jogos federados, porque não precisava ter curso. Então apitava a 2ª divisão do futebol gaúcho. E fui a Porto Alegre, eu morava em Pelotas na época, 250 quilômetros. Então eu andava 500 quilômetros 2 vezes por semana para ter uma aula, sendo que na quinta-feira era aula de correr. Então eu pegava um ônibus, andava 3 horas e meia, corria 30 minutos e voltava para casa. 3 horas e meia, porque era obrigatório, tinha presença. Fiz o curso. Para minha sorte também, como eu era do interior, eu continuei apitando a 2ª divisão e os times acabaram me achando. E, para minha surpresa, 2 anos depois, eu estava estreando no Campeonato Gaúcho. Né? Eu recebi uma oportunidade, acabou que... Acho que fui bem, acho que consegui receber bem a oportunidade. E, em janeiro, eu fazia parte do quadro da CBF. Eu fui convidado para fazer parte do quadro nacional.
E naquele primeiro ano de CBF eu apitei Série A do Campeonato Brasileiro. Isso foi em que ano? Foi um negócio. Nós estamos falando de 90 e... Deixa eu ver, eu tinha 22 quando eu fiz o coisa. 93. 93. 93. E isso em 93 eu começo na Colônia. Em 95 eu apito a Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo muito Muito rápido. Né? Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Aí depois, lógico, aí tem esse período de maturação, que é normal e natural. Aí a concorrência realmente era bem puxada. E aí depois eu fico apitando o Campeonato Brasileiro e depois de 110 jogos na Série A, eu chego ao quadro internacional, né? Aí nós já estamos falando de 2005. Né? Então, realmente é um período longo, né? Até a chegada do senhor Armando Marques, que acabou me dando oportunidades, e eu acabo chegando ao quadro internacional aí, construindo a minha carreira a nível internacional também, né? Então é um negócio muito louco, né? Um pedacinho de plástico desse tamanho, loucura, né? me tira lá do interior do Rio Grande do Sul para que eu conheça, né, todos os continentes do mundo, né, trabalhando, né, com arbitragem nesse esporte que é a paixão nacional, sem nunca ter jogado futebol de campo. Olha que loucura. Nunca chutou uma bola? Não. Caramba. Não. Mas não, eu gostava. A minha Sim, bola era bola sim, pesada. sim. Era de futsal. Ah, futsal é futebol bom de salão, demais. que eu sou velho, né? Não era futsal, era futebol de salão. Para mim, não valia gol dentro da área. Na minha época, não valia gol dentro da área. Então, eu gostava mais dos esportes de quadra mesmo, né? E o handebol acompanho até hoje. Sou apaixonado pelo esporte até hoje. Gosto muito de ver, de assistir. Né? Mas o futebol de campo é que acabou fazendo a minha história, né? Que história, né? Muito bacana, porque é como você falou, nunca jogou futebol de campo, mas o talento estava ali. E foi descoberta, né? Da quadra pro campo e você falou que você não jogou profissionalmente. Jogava o futsal, né? No caso, o futebol de salão na sua época, não chegou a jogar o campo. Mas é aquilo, a tua visão clínica do bastidor, do extracampo, fez a diferença, com certeza. E uma coisa assim, é um negócio que de vez em quando é destino, a gente costuma não achar que tem alguma coisa. Depois que eu entrei na FIFA, meu avô já era falecido, eu descobri que meu avô foi juiz de futebol. Nossa. Eu achei uma carteirinha dele, né, como árbitro de futebol. Depois De vários anos, eu não sabia. Já tava no DNA, ele foi árbitro de futebol, então, quer dizer, estava no meu sangue e eu nem sonhava que isso estava no meu sangue, né? Foi uma coisa... E teve mais alguém da família que também deslumbrou para essa carreira? Não, só um louco tá bom na família, né? Tá bom. Tem que ter coragem, Tá bom, né? eu tenho um filho hoje né? com 21 anos, né? Que ele disse, não, pai, não quero. Ele gosta de jogar, joga, tal, mas não... É um trabalho muito árduo, né? É um trabalho muito difícil. Né? Exposto, né? E dentro desse contexto todo, né? É um trabalho amador, né? Infelizmente ainda é um trabalho amador. Então, o investimento é muito alto para que consiga se chegar a um objetivo, né? Eu não tenho vergonha nenhuma para dizer, né? Mas eu fui árbitro da FIFA, eleito 4 vezes melhor árbitro do país, e eu saí da arbitragem, eu não tinha pago a minha casa ainda. Não tinha ganho dinheiro suficiente para quitar um apartamento que eu tinha do coisa. Ainda me chamavam de ladrão, né? Se eu sou ladrão, eu sou burro, porque eu não sabia usar o dinheiro. E aí eu não tinha conseguido. Então, entendeu? Pensa num jogador de alto nível hoje, que trabalhasse a nível nacional, né, se não teria o dinheiro para comprar, né, o seu menor patrimônio, que seria a questão da residência. É um trabalho que exige muita resiliência, né? Porque você se expõe, mesmo que... E é muito... de um auto-julgamento muito grande, né? Porque é aquilo. Ainda que você seja de grande qualificação, mas... são momentos do futebol. E pode haver o erro humano. Normal. Como ocorre, normal. Só que, infelizmente, vindo da torcida, vindo, né, do lado de lá, né? Do lado contrário, acha que é a perfeição. Infelizmente não há, né? Até porque até o VAR. Agora sim, tem o VAR, né? Naquela época não tinha. Vamos entrar ainda. Vamos entrar lá, Vamos entrar, mas agora com o VAR ainda tem a possibilidade de avaliação de câmera e tudo mais. E lá no começo? Era o olho mesmo. Raiz. Nem sempre raiz. você conseguia chegar na jogada ali pertinho. No No melhor ângulo e onde acontece. Só que assim, como você falou, o investimento é muito baixo para exposição e para exigência que se tem da profissão. Então, é uma forma também, né, das confederações avaliar também esse investimento, nessa estrutura para arbitragem melhor. Essa eu acho que talvez seja a minha maior frustração do tempo que eu passei na CBF. Eu não ter conseguido transformar os árbitros em profissionais. Né? Eu tinha um projeto que estava em cima da mesa do presidente. O presidente Rogério Caboclo já estava, né, com a ideia de transformar os árbitros em profissional. Infelizmente,
ele teve que terminar o mandato dele de uma maneira precoce, né? Sim. E o outro presidente, óbvio, tem suas pessoas de confiança, né? Acabou fazendo a troca dentro da comissão de arbitragem e não quis seguir o caminho que estava colocado lá, né? Mas já estava tudo encaminhado, né? A gente estava chegando perto de dar esse passo gigante, né? Porque eu acho que está mais do que na hora, né? Chega, né? Tem 2 amadores no futebol, o Gandula e o árbitro. Verdade. Né? E a responsabilidade dos dois qual é? Enorme. Enorme. O árbitro, então... Com certeza. Eu faço uma comparação para o pessoal, até a título de curiosidade para vocês. Eu, em 2005, eu apitei o jogo de ida da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Vasco. Né? Eu fiz o primeiro jogo de ida e o Simon acabou apitando o segundo jogo, o jogo de volta. E aí nós estávamos vendo a questão de remuneração. Né? Um árbitro, na época, eu, no caso, ganhava R$3.000 para apitar um jogo desse. A minha bandeira, que foi a Ana Paula, foi uma das minhas assistentes, o outro foi o Coutinho, que era daqui do Rio de Janeiro também, né? Ganharam R$1.500, certo? Os clubes ganhavam, na época, saiu uma reportagem, $30 milhões. Eles iam ganhar em patrocínios, em portas abertas e coisa para a questão do coisa. Então, é uma disparidade gigantesca. Sim. E um soprado do apito equivocado troca esse dinheiro de mão. Isso. Né? Sem contar a paixão, né? Sem contar a paixão. Mas estou falando do lado financeiro, entendeu? Então, assim, eu acho que ela é uma eu não vou chamar de profissão porque não é profissão. É mentira que dizem que é profissão, né? Ele é uma função muito mal valorizada. Essa é bem a realidade. Hoje ganho bem mais? Sim. Ganho bem mais hoje. Foi evoluindo, né? Aos poucos foi evoluindo. Mas essa questão aí é emblemática. Assim, a gente vê assim, é um precipício de diferença, né? Não tem outra, né? E isso porque você está falando do alto nível da arbitragem, Exato. que é o seu caso. Exato. Imagina, né? Ainda aquele pessoal que está começando, que ainda não teve essa oportunidade, ainda não teve essa visibilidade. Imagina. Que são 99,9%. Exatamente. Né? Categoria de base, divisões inferiores, né? Que não tem televisão, às vezes. É a mesma história do jogador de futebol. É igualzinho. É igualzinho. Nós estávamos conversando antes, né? Né? Quantos não ficam pelo caminho aí? É uma coisa violenta o que acontece. E quarto de futebol não é diferente, né? Hoje em dia são 10 árbitros FIFA no Brasil. Né? Imagina só, nós temos... Eu tinha na época, sob o meu comando, 650, que era um CBF. 650 que era CBF. As federações ainda... Só no Rio Grande do Sul nós temos 10 mil árbitros. Nossa. Só no Rio Grande do Sul. 10 mil árbitros. São 1.000 e poucos federados e mais 9 mil que a gente acha que são árbitros que exercem atividade, mas são árbitros amadores, né? Que não conseguem. Isso no Rio Grande do Sul, né? Agora imagina o tamanho de São Paulo, por exemplo. Né? A quantidade de pessoas e o funil que é feito até conseguir chegar num nível desse. Então é um negócio maluco. E aqui a gente falando de desafio, né? Que já é um desafio para a arbitragem. Qual foi o jogo mais marcante ou difícil que você já teve na sua carreira e por quê? Marcante, eu acho que assim... Marcante e difícil tem diferenças... Sim. Pode ser 2 jogos. Vamos lá. Marcantes, para mim, praticamente todos os meus jogos me marcaram muito. Praticamente todos. Lógico que finais, né, que a gente vai fazendo, jogos decisivos, que tem uma história para contar depois, isso é muito legal e tal. Mas difícil... Eu acho que qualquer árbitro que sentar aqui com vocês, para vocês, vai dizer que o mais difícil é o seu árbitro, é o seu clássico local. Né? Para mim, no caso, é o Grenal. Que é o jogo mais difícil que eu tenho. Isso é dito pelos árbitros de outro estado, né? Que é o clássico mais difícil de dirigir, de maior rivalidade, talvez comparado com Atlético e Cruzeiro, né? Essa questão bipolar, né? Que é um negócio dividido totalmente. Rio Grande do Sul é uma coisa impressionante, né? Eu nunca pude ter carro azul ou vermelho. Não posso. Se eu tivesse um carro azul ou vermelho, né, seria decretado que eu era colorado ou era gremista. Não adianta, isso é assim mesmo, né? Meu óculos, ele você está vendo aí, azul por fora e vermelho por dentro. Até meu óculos até hoje eu guardei a tradição de eu sou Grenal, né? Meu coração é roxo, né? Metade azul, metade vermelho. Não tem outra. Então, esse é uma coisa que grava, até porque o teu vizinho eu tive um vizinho que não conversou comigo 3 meses depois de um jogo que eu fiz, do Grenal. Né? E aí, depois de 3 meses, eu disse, cara, o que aconteceu, cara? E tal, não sei o que. Eu disse, o Grenal, tu deu pênalti contra o meu time. Eu digo, sim, dei, mas foi ou não foi?
Ele disse, foi. Eu digo, mas aí? Mas precisava ver? Aí eu digo, pô, como assim precisava ver? Eu tô lá pra fazer isso, amigo, entendeu? E aí ele acabou voltando a conversar comigo, mas foi assim, um negócio maluco. Era um negócio maluco. Sabe dividir, não sabe negócio dividir. maluco, né? Um negócio do coisa. Então, assim, pra mim, eu colocaria, o jogo mais difícil que eu fiz foi esse. O jogo que mais me emocionou, aí tem muito jogo que me causou emoção, porque todos eles têm um momento especial na nossa carreira, né? Aí tu vai falar, a primeira final de Copa do Brasil que tu fez, mas é a segunda. Pô, a segunda foi maravilhosa. A terceira, né? Dos finais, os meus grenais foram 15, todos eles eu adorei meus grenais. Pô, mas a primeira vez que tu apitou um clássico carioca, né? Um Flamengo e Vasco, um Fla-Flu, pô, uma coisa linda, né? Primeira vez que eu pisei no Maracanã, pô. Liguei pro meu pai da marca do pênalti. Eu digo, pai, sabe onde é que eu tô? Onde o Pelé fez o gol 1000, amigo. Eu tô exatamente no lugar disso aí, sabe? Aí passa um filme na tua cabeça, sair lá da colônia de Pelotas e conseguir chegar num lugar desse é espetacular. Então, marcante, eu acho que toda a minha trajetória, assim, ela tem coisas marcantes, tem coisas interessantes que eu dava muito valor e me lembro da grande maioria dos meus jogos. E é legal, Gaciba, porque, de uma forma geral, o torcedor, o público, não busca entender que o árbitro é um ser humano, que ele tem seus sentimentos, seus pensamentos, sua família, sua vida, né? Fora o trabalho ali de apitar, o extracampo. Então, quando você fala assim, das marcas, igual você fala, pô, liguei pro meu pai, da marca do pênalti, onde o Pelé fez o 1000º gol, assim, vai passando um filme de cara... Ele é um árbitro, é um ex-árbitro hoje, mas o cara também teve seus momentos especiais, sim. Né? Então, é porque no Brasil, principalmente nessa questão dos clássicos, as torcidas às vezes não conseguem ter essa visão, né, Silvana? Essa visão mais humanizada, né? Eles veem muita parte, meu time. O ser humano, igual o vizinho. O ser humano tem, infelizmente, esse olhar mais né, pra si. Então, é bom a gente também ter essa visão mais empática, né? Você fala, poxa, bacana, pode haver um erro humano um aqui, outro ali, como em qualquer lugar. Até mesmo como do próprio jogador, errou a jogada, errou o gol, e aí? E errou. Exato. O cara não vai acertar sempre o gol. E por aí vai, e assim é a vida. Então, que a galera e a torcida, né, a gente tenha mais empatia aí, né, galera? Vamos ter mais empatia. Dá uma pensada assim, ó. Se o teu craque perdeu um pênalti, foi sem querer, ele estava querendo fazer o melhor possível, não tem problema. O juiz não tem que ser de maneira proposital, entendeu? Também acontece o equívoco, né? E assim, lembra que na outra semana teve um a favor também, então, sabe? É assim que a coisa funciona. Não adianta, o cara não consegue ser 100%. Ninguém consegue, né? E ter a aprovação de todo mundo... Não existe. Nem Jesus conseguiu, né? Quem é a gente? Imagina quem somos nós pra gente querer ser perfeitos, né? Longe disso, longe disso. Exatamente. E aí, Gaciba, entrando agora um pouquinho no atual momento com o VAR, né? Como é que você enxerga a chegada do VAR no futebol, principalmente no futebol brasileiro? O que trouxe de benefício, ou até às vezes de certa polêmica, dificuldade? E de um modo geral, você acha que tem mais questões positivas do que negativas o VAR? Como é que você enxerga isso? Eu vejo o VAR hoje como essencial, né? Essencial. Por que essencial? Aí eu tô te falando de quem já cometeu erro que todo o Brasil viu e eu não vi. Entendeu? Então, quem já passou por isso, né? Que são dois olhos lá dentro do campo, tentando ver de tudo que é coisa, e aí o Brasil está vendo uma coisa completamente diferente. Né? Então, o cara tá... Né? Eu me recordo de uma história, teve um jogo que eu fiz entre Flamengo e Paraná, que o Flamengo estava para cair para a segunda divisão. O gol do Obina? O Obina fez o gol, exatamente, foi eu que captei aquele jogo. Só que aquele jogo, no início do jogo, teve um gol anulado do Flamengo. Eu nem me lembro quem foi o jogador. Eu sei que eu conto essa jogada porque foi junto que aconteceu, no mesmo dia, eu acho que foi Corinthians e Inter, se eu não me engano. Isso. Né, o negócio que aconteceu do pênalti não marcado pelo Márcio no Tinga, né, que acabou. Né, e eu brinco com os caras, que a manchete ia ser, né, só, o Flamengo fica na primeira divisão por causa do Gaciba e o Corinthians é campeão brasileiro por causa do Márcio. Porque teve uma jogada que o cara bota uma bola para dentro da área, eu venho correndo e a bola some da minha visão que o jogador tapa com o corpo, né? Aqui assim. E eu estou esperando a bola entrar no gol. Né? Só que ela entrou de uma maneira que para mim foi estranha. Mas eu não vi nada. Mas ela entrou estranha no gol. Eu achei estranho. Corri o olho para o meu bandeira está correndo para o meio. Correndo para o meio, bonito. Confirmando o gol.
Mas eu tinha alguma coisa me incomodando dentro, mas era só sentimento, né? E eu não apontei o meio. Eu fiquei parado e fiquei olhando pro jogador do Flamengo que foi comemorar o gol. Ele, antes de sair para comemorar o gol, ele virou para mim. Quando ele virou para mim, eu digo, mas quem tá me olhando? Esse é o momento de olhar pro futebol, né? E aí eu fiz assim com a cabeça para ele, né? E ele disse, mas não foi intencional. Eu digo, ele botou com a mão, né? Então eu digo, tá, pum, anulei o gol, daí do coisa. Mas fiquei com aquilo todo o primeiro tempo me martelando na cabeça, porque eu não tinha visto, foi por instinto. Sim. E aí, quando terminamos o jogo, nós estávamos vindo para o meio, aí eu falei para o meu Bandeiras, e aí? Ele disse, cara, não vi nada, para mim foi com a cabeça. Aí o Bandeira de cá, que estava do outro lado, disse, foi uma cortada de vôlei. Caramba, olha. Uma cortada de vôlei, porque ele está vendo das costas, né? Então foi isso, né? Eu fiquei com a cabeça dele na minha frente, e o outro Bandeira de lá acabou ficando com a bola e a cabeça que ele não conseguiu ver o que era o quê. E nós ia perder. Ia ser um erro do tamanho do Absurdo. mundo. Tamanho do mundo, né? Que eu ia cometer um equívoco. Então, não tinha VAR. O árbitro de vídeo, nossa, ele é fundamental, né? Agora, o árbitro de vídeo expôs alguma coisa que nós todos já sabíamos. O que é? Falta de critério. Sem o árbitro de vídeo, eu acho que ele errou, era um lance difícil. Um acha que foi pênalti, outro acha que não foi pênalti. Passava. Sim. Tranquilo. Batia assim, passava tranquilo. Com o árbitro de vídeo, mudou, meu amigo. Aquele juiz que está lá dentro do campo, ele tem uma imagem. Então, tu tem que tomar uma decisão unânime. Tu tem que conseguir ter um critério só. Sim. E hoje, a arbitragem está com dificuldade de manter um critério. Isso é muito claro. Sim. Isso é muito claro. E eu tive isso, para mim, externado de maneira máxima na época da pandemia. Eu era diretor de árbitro, né? E eu resolvi fazer... Eu digo, bom, eu preciso mexer nesses caras, né? E a gente começou a fazer videotestes, que a gente faz com matéria. Então, botava lá um lance de 10 mãos na bola. Né? Marca aí, vê se é ou não é, com todo o quadro do Brasil. Eu tinha lance que eu tinha 50% de resposta que foi pênalti e 50% que não foi. E aí? Né? Isso para mim me angustiava. Sim. Porque estava mostrando para mim que eu não tinha critério dentro do meu quadro. Né? E eu precisava aproximar esses critérios. Conseguimos chegar no final a 80% contra 20%, mas assim mesmo tem 20%. E se for esses 20% trabalhando, né? Então, assim, eu acho o árbitro de vídeo maravilhoso. Acho ele super necessário. Né? Mas algumas coisas a gente precisa. Em primeiro lugar, abre a mão. Contrata logo essa linha de impedimento semiautomático. Né? Essa outra linha aqui só dá trabalho, gente. Não, é impossível tu querer mostrar um negócio, né? Como é que você vai dizer que tu tem a mesma visão que eu tenho? Não, eu estou em outro lugar, eu estou vendo esse ponto de frente. Tu está me vendo de diagonal. São duas visões completamente diferentes. Né? Brinca aí com a câmera aí. Não, faz assim, ó, bota aqui no colo, brinca com a câmera aqui, tu vai ver que não é uma coisa que impressiona. Em 2000 eu me preocupei com isso. Eu fui no Maracanã, peguei uma bolinha dessas aqui, em 2000, né? E botei na linha assim, botava bem aqui assim, só tangenciando a linha, né? Então aqui ela pegava bem na tangência da linha e eu deixei ela assim e aí eu comecei a tirar foto de ângulos diferentes. Olha lá, o pessoal de casa está vendo ali. Olha a diferença, ó. Você acha que a bola está sobre a mesa ou não? Ó, está sobre a mesa ou não está? Se muda o ângulo, se mudou o ângulo aqui, já parece que ela está quase meio corpo em cima da mesa, né? Isso. Aí tu mudou para outro ângulo lá no coisa, sei não, se ela está ou não está. Ó, vou dizer para vocês, ó, ela está, ó. Deixa eu botar aqui no coisa. E aí eu comecei a tirar fotos em vários ângulos, e aí a gente mostrava para as pessoas e perguntava qual que está dentro, qual que está fora. Mas nós não tínhamos mexido na bola. E aí o cara dizia, a 2 está dentro, a 3 está fora, a 1 está dentro, a 2 está fora. E era a mesma bola que estava paradinha lá. Então, é uma dificuldade muito grande. Só que a gente precisa melhorar a questão na minha opinião, né? Essa questão de critérios. Né? E, acima de tudo, assim, é para usar tecnologia? Bota dinheiro, velho. Investe em arbitragem, sabe? Não investe em arbitragem só na segunda-feira para reclamar que um árbitro errou, né, cara? Vamos botar uma graninha aí. Tá bom, CBF, tá cheio de dinheiro, velho. Tem dinheiro pra caramba. Não faz porque não quer, entendeu? Não faz porque não quer. Essa é que é a verdade. É mais fácil pegar e botar o cara de gancho lá 2 meses. Mas e aí? E o erro que ele cometeu? Sim. O clube não vai ter o ponto de volta. Né? Então, por que não dar as melhores condições de trabalho pros caras, né? Então, e tem condição, né? Tem. Dinheiro não falta. E agora não tem mais volta, né? A tecnologia já dominou, agora anda daí pra frente. Não tem como. Não tem mais como ficar resistindo e economizando. Isso é que nem homem jovem, sabe? O homem jovem é assim, quando ele não tem namorada, ele tá louco pra ter. Né?
Aí, no momento que ele consegue a namorada, ele quer ficar solteiro. Né? E o VAR é mais ou menos isso aí mesmo da coisa. Né? Quem tem, mas eu não quero e tal. Mas quem não tem, tá louco para ter. Né? Então, os pedidos lá eram assim, Série C, Série D, futebol feminino, que a gente conseguiu colocar, futebol feminino, conseguiu colocar, mas segunda divisão, queria ter, todo mundo quer ter árbitro de vídeo. Para a questão de legalidade, para a questão de não ser um erro de arbitragem que modifique a história de um campeonato, é fundamental. Então, né, então acho que está na hora da gente saber que ele vai ser utilizado sim, só também melhorar. Sem esquecer que isso é uma criança, né? Não, isso é uma criança, né? Isso é uma criança. O futebol tem 150, 160 anos de história, né? Com regra oficial. Né? E o árbitro de vídeo a gente está falando aí de 10 anos. Não mais né? É uma história curta, né? Ainda, né? Que é para a gente contar. Né? Então, calma, paciência, que o processo é evolutivo. Verdade. Falando, né, de qualificação, você acredita que os árbitros brasileiros têm o mesmo preparo do que os estrangeiros, e quais seriam as sugestões que você teria para poder contribuir para a evolução da arbitragem no país? Profissionalização, essa é uma delas. Nós temos um problema muito sério que as pessoas não conseguem enxergar, que é o tamanho do Brasil. O tamanho do Brasil é horroroso de tu trabalhar com árbitros de futebol. Né? Porque a questão é o seguinte, mas por quê? Vamos profissionalizar. Tá, mas peraí, profissionalizar é o quê? Assinar uma carteira? Não. Profissionalizar é tu conseguir dar um treinamento semanalmente, segunda ou terça, nós podemos estar reunidos, mas sabe o que eu vou ter que fazer com isso aí? Eu vou ter que trazer o cara do Acre, vou ter que trazer o cara do Rio Grande do Sul, né? A família dele está no Acre, está no Rio Grande do Sul, ou o quê? Eu vou trazer todos os árbitros para morar no Rio de Janeiro, né? Que é a sede da CBF? Não dá, não tem condição. Ninguém pode largar tudo e vir aqui morar para assinar um contrato de 1 ano. Né? A questão de profissionalização é importante. Esse tamanho do Brasil é difícil. Então, o que eu acho, para mim, deveria se criar categorias, profissionalizando esses árbitros por categoria, e a partir daí trabalhar dentro desses treinamentos. E assim, a arbitragem é outra, que há pouco tempo aprendeu que o treinamento tem que ser feito no campo de jogo. No campo de jogo. Ninguém treinava no campo. O árbitro de futebol não treinava no campo. Então agora aprendeu que tem que treinar no campo. Para treinar um árbitro, o que tu tem que fazer? Precisa de 22 jogadores. Tu precisa de uma estrutura violenta. Treino é treino, jogo é jogo. Né? Pô, ele errou. O que tu faz? Pune. Mas e aí, se punir, o cara não vai ganhar dinheiro? O jogador que é punido continua ganhando o saláriozinho dele lá do contrato dele, não é não? Vai para a reserva lá do coisa, mas ele está ganhando a grana dele. Né? Não tem outro. O árbitro não, ele vai ficar fora. E aí, 1 mês, não vai pagar conta. Como é que fica? Né? Então, são negócios. Mas eu acho que a solução, assim, o primeiro passo é a questão da profissionalização, acho super importante. E essa questão assim, de tentar aproximar o máximo possível a questão de critério com treinamentos, na prática. Né? Difícil? Muito. Muito. Num país continental, e o Brasil é um negócio doido por causa dessa distribuição de estados que nós temos aqui. É uma coisa, por exemplo, agora se o Fluminense vai jogar um jogo decisivo, jogou essa semana contra o Criciúma. Né? Tá jogando hoje. 0x0? 0x0? Perigoso. Essas últimas rodadas vão ser ótimas. Vão ser ótimas. Então ele está jogando, mas aí o que você tem que pensar? Olha só como é fácil fazer uma escala de arbitragem. Né? Fluminense, quais os times que estão lutando para não cair? Tem o Atlético Paranaense, que está ali naquela posição, né, intermediária. Tu vai ter ali o Vitória, que já está um pouquinho mais desgarrado, mas ali tu vai ter o Juventude. Né? Então, já é um Fluminense e Criciúma, que tu não pode botar um gaúcho, porque tu tem o Juventude ali na beira. Né? Tu não pode botar um paranaense, porque tu tem o Atlético Paranaense ali na beira. Né? Bragantino, não é isso? Paulista. Tira Paulista. Tu começou a baixar o teu número de opções, entendeu? Para tu fazer a escala. Então, é muito difícil esse trabalho. Né? E aí, ao mesmo tempo, tu tem um Palmeiras e Botafogo no mesmo dia. Tu tem que colocar um árbitro. Tá, mas peraí, nós estávamos conversando antes. Palmeiras e Botafogo. O Inter pode ser que chegue... Ainda sonha com o título. Tá vivo, não é isso? Não pode gaúcho. Pô, mas esse era um jogo que gaúcho encaixava bem, né? Carioca contra... Né? Pô, e os principais árbitros do país, o que é? São Paulo, Rio Grande do Sul, vai ter Minas... alguma coisa, né? Minas Gerais, tu vai ter alguma coisa, que hoje tu não tem um mineiro,
né? Eu cheguei numa reta final de campeonato que eu tinha os 4 principais estados do Brasil disputando a ponta no campeonato. Eu não podia usar os árbitros daquele estado. Chegou uma rodada que eu enlouqueci, que eu botei um mineiro no Paulista, depois peguei o Paulista e botei no jogo do mineiro, o carioca no do gaúcho, o gaúcho no do carioca. Tive que fazer um negócio desse aí, porque senão não tinha árbitro qualificado. Então é uma ciência complicada que é muito difícil para o torcedor enxergar isso, a gente sabe, né? O que eu não consigo entender é por que dirigente de futebol não enxerga isso. Não enxerga isso. O quão importante é investir no árbitro antes da reclamação, não depois dela. Perfeito, perfeito. E na sua carreira, Gaciba, especialmente em jogos decisivos, você já sentiu medo dentro ou fora de campo, em algum momento específico ali de um jogo que antecedia uma final, uma semana ali? Como é que era isso? Não, nunca senti. Nunca senti. Porque, na verdade, o árbitro de futebol, eu acho que ele é como jogador. Ele vai se preparando, né? Então, eu comecei lá apitando com 500 torcedor na beira do campo, sem tela, né? Sem policiamento, né? Pressão física aqui, Raiz, a pressão né? psicológica lá embaixo, né? E a pressão física lá em cima. Então, quando a tua carreira vai evoluindo, tu vai te acostumando com estádios maiores, né? Com a questão, a pressão psicológica vai subindo, a pressão física vai descendo, né? Sim, Então, é fundamental. Não consigo conceber um árbitro hoje no futebol brasileiro, na Série A, que vai tomar um soco na cara. Seria um absurdo, uma coisa assim, que a gente vai parar tudo, né? O cara que deu o soco ou vai acabar com a carreira dele, se for um torcedor vai interditar estádio, não conseguimos conceber isso, né? Em sã consciência que isso vai acontecer. Mas a pressão psicológica, essa sim, essa é uma coisa, né? Torcida e tal. Cara, tu acostuma com torcida também, né? Diga-se de passagem, torcida motiva demais. Não só os jogadores, o árbitro também. Né? Quanto mais torcedor no estádio, é maravilhoso. Por quê? Teu nível de atenção vai lá em cima. Final da Copa do Brasil, meu Deus do céu. Se eu cometer um equívoco, né? Se eu pensar isso de forma negativa, eu vou fazer. Eu vou fazer alguma bobagem dentro do campo. Agora, se eu utilizar isso, aqui, ó, abre o olho aí, que hoje não vai passar nada. Hoje nós vamos ver tudo. Hoje nós vamos rebentar a boca do balão. Quando terminar o jogo, não vai ter um erro de arbitragem. Só acerto. Esse é o discurso para os assistentes. Então, assim, não tive assim, nenhuma sensação de, sabe? Tem friozinho na barriga quando tu vai apitar teu primeiro jogo de eliminatória de Copa do Mundo. Né? Tem um friozinho na barriga quando tu vai apitar tua primeira final, um grande jogo. Que bom, porque se não tivesse friozinho na barriga, eu tava morto. Né? Tem que ter um friozinho, né? Mas é isso aí. Mas isso, para mim, sempre me serviu como motivação. Quanto mais difícil o jogo, eu queria ele para mim. Eu chamava o jogo para mim. E só pegando esse gancho aí, Gaciba, não tá nem em pauta, mas aproveitando, falou de jogo e tudo, torcida. Atleta, né? Jogador profissional. Teve algum que você ali de dentro, né? Apitando... O cara era muito craque, você, de repente, cara, sou fã do trabalho desse cara. Você tava ali apreciando ele jogando ali enquanto... Teve muitos jogadores. Eu fui abençoado numa época, né, espetacular, né? Vamos botar aí... Eu vi o nascimento de Ronaldinho Gaúcho, né? Romário jogou comigo, o Ronaldo também jogou, fenômeno, né? Eu tive o prazer de apitar... Como tantos outros craques que, né, a época, o futebol brasileiro jogava, né, pelos cantos, né, era uma coisa impressionante. E muito jogador que eu mordi minha língua quando eu fui apitar o jogo dele. Que eu achava que era um jogador comum, né? E quando eu vi o cara dentro do campo, eu digo, meu Deus do céu, o cara é diferente. Como também tinha muito jogador que eu achava que era... que não é. Que eu vi que era um pouquinho mais de mídia do que na prática não era tudo isso. Mas era... Eu fui abençoado nessa questão. Eu tenho foto lá em casa, umas fotos legal, que aí tu vai botar o Tafarel de capitão num time. Eu tenho jogo do Tafarel. Tafarel lenda, né? Goleiro espetacular, né? Na frente lá, você tem 2 capitães, né? Teves e Romário, um do cada lado, né? É o jogo do Messi como capitão da Argentina, né? O cara ter o prazer de Suárez, um capitão do Uruguai. Então, quer dizer, são coisas
são coisas marcantes assim que a gente tem na carreira, essas oportunidades. Lá dentro é todo mundo igual, né? Eles entravam no coisa, mas mas é um prazer maravilhoso, né, cara? Assim, dentro do campo, tipo, né? Tu vê Marcelinho Carioca cobrando falta. Nossa. De pertinho. É aquele negócio, o cara bate na bola aqui. Quando ela saía daqui do pé dele, o cara assim, é gol. Não tem outra, ela vai entrar. Não tem outra, vai entrar no coisa. Então, talentos que eu tive a oportunidade de trabalhar durante, né, a minha vida profissional, né, foi espetacular, né? São coisas assim que a gente guarda com carinho na memória, mas o futebol é mágico, né? O futebol é mágico, o futebol é maravilhoso. Em especial se tu tá ali olhando o jogo, curtindo o jogo, né? A melhor coisa do mundo é não ser torcedor, vai por mim, né? Porque você não sofre, você curte, né? Você curte, você tá ali para curtir. O torcedor sofre, cara. O torcedor é horrível. Eu fui torcedor até 1982. Eu brinquei com o Júnior, outro dia eu disse pra ele, eu digo, tu que fez eu virar árbitro, né? Porque eu tinha 11 anos quando vocês perderam lá pra Itália do coisa. Se o time de vocês perdia, não valia a pena ser torcedor. Eu chorei feito doido, e ali eu decidi que eu não ia mais torcer, porque o futebol não é lógico. Não tem lógica, entendeu? E para mim isso aí é horrível. Eu sempre gostei de matemática, nunca de português. Sensacional, cara. Muito bom, muito bom. E agora a gente chega num momento irreverente. Conta pra gente aí, pra galera, algum momento irreverente, engraçado ou até mesmo assustador. Alguma experiência muito forte que você já tenha passado na sua carreira, dentro das funções que você exerce. Compartilha aí, pensa. Dentro ou fora de campo. Teve muita coisa engraçada que eu passei na minha carreira. A minha carreira foi toda engraçada, foi toda interessante, assim, histórias de viagens, de situações que eu passei. Já dormi no McDonald's, né? A árbitro indo apitar um jogo de eliminatória de Copa do Mundo, eu dormi no McDonald's, porque lá na Venezuela, lá foi na época de carnaval, a gente acabou, né, ficando por lá. Mas teve histórias maravilhosas. Mas eu acho que, assim, das coisas que, quando tu falou em engraçado, eu acho que uma das coisas mais engraçadas na minha vida foi quando eu nocauteei um jogador. Isso, cara? Nocauteei. Eu era o rei em primeiro lugar, tomar tombo, né, os jogadores me derrubar. Isso aí já aconteceu muito, ou eu derrubar jogador. Mas esse jogo especificamente, né, eu estava apitando um jogo lá no interior do Rio Grande, né, e aí tinha uma disputa no canto do jogo, e aí eu estava olhando, cheguei perto, que era uma jogada difícil, e aí teve uma falta e eu fui apitar a falta e fiz isso, apitar a falta, né? E o jogador vinha passando aqui no coisa, e eu, do jeito que a minha mão foi, pegou no queixo dele. Pegou no queixo e ele já juntou na hora no chão, plof, no chão. E caiu aqui, e eu, chamei a maca pro cara, né, cara? Aí o cara ali no chão e aqui, sangrando, o rosto dele tava sangrando, pegou bem na minha parte do relógio, né? Eu usava 2 relógios, né? Sim. Pegou o relógio no rosto, sangrou o rosto. E aí ele no chão, deitado, aí ele olhou pra cima, assim, abriu o olho, me olhou e disse, Gaciba, quem foi? Eu digo, fica tranquilo. Tá comigo, eu já falei, né? Não foi intencional, pode ter certeza. Mas deixa comigo. Tu botou pra rua? Eu digo, não, mas segura. Depois tu vai ver a jogada na TV, tu vai ver que não merecia expulsão. Né? E o cara teve que sair de maca, né? Mas aconteceu. O que vai fazer? Faz parte do jogo, né? Eu tomei um trançapé no jogo do Corinthians, que foi lindo. E Rede Nacional caindo de peito no chão. Mergulhou. Né? E o comentário do Wright melhor ainda, né? Só observe que ele não tira o olho da bola quando está caindo. Caí de peito, deixei minha coisa mas aqui olhando a bola, entendeu? Não tirou. Mas aconteceu, tomei. A vida já é tão difícil pra gente não levar ela de forma leve, né? O futebol é leveza, é isso. A partir do momento que o futebol começa a ficar muito pesado, muito chato, isso era uma das coisas que eu tinha muito na minha cabeça, que os jogadores que eu trabalhei até hoje dizem, né? Tu nunca foi chato, né? Tu falava a nossa língua, tu brincava, tu relaxava. Eu digo sim, mas porque eu estava à vontade naquele lugar. Um árbitro tenso é perigoso. Cara que apita sisudo, né? Preocupado, o cara tá. O cara olha pra ele e fala, não fala comigo, eu que sou autoridade e tal. Eu digo, calma, velho, entendeu? Calma, já fiz coisa assim, do cara meteu a bola, o cara, porra, Garcia, o que foi? Eu digo, errei.
devia ter dado vantagem, apitei. Pô, foi mal, viu, cara? Desculpa. Acabou, cara. Aquele Acabou, cara vira, aquele isso cara aí. vira o melhor aliado que tu podia ter dentro do campo de jogo, porque ele te respeita, porque tu te coloca no papel do ser humano, entendeu? Sim. Então, isso talvez falta um pouco, né? Lógico, ser árbitro de futebol hoje em dia é muito mais difícil que no meu tempo. Como ser professor é mais difícil, como ser policial é mais difícil, como ser pai e mãe é mais difícil. O exercício da autoridade hoje em dia, ele é muito mais difícil do que era na minha época. Tá? Na minha época eu era respeitado por ser árbitro. Hoje em dia os árbitros são caçoados. Né? Essa é que é a verdade, por ser árbitro de futebol. E é muito mais difícil. Né? Só ver as crianças de hoje, e as crianças, uma professora era admirada. Né? Hoje em dia, né? Qual o respeito que existe? O policial. Também. Qual o respeito que existe com o policial hoje em dia? Né? Então as autoridades, um político. As autoridades hoje em dia, esse né, negócio de... Então, assim, autoridade sem autoritarismo. Né? Foi a minha filosofia toda a minha vida para a questão de levar do coelho. Mas o que eu ri muito, confesso para vocês, que eu ri muito nesse meu tempo, nesses 22 anos que eu dediquei à parte de arbitragem. Eu ri muito, todas as viagens, já... Passei por coisas maravilhosas, que merecia um livro para a gente rir um pouquinho. Então, aí, por que não? Dá para fazer. Ou vamos fazer um podcast nosso aí, direto, aí, só para contar essas histórias aí. Valia a pena. Vamos, parte 2. É isso aí, a parte 2. E, Gaciba, nós até já presenciamos, assim, assistindo, né, pela TV, uma das histórias, assim, não é questão de história irreverente, tudo, mas até a gente conversou no bastidor, né, Simone? Que você escapou da morte já algumas vezes. 3. Né? Como é que foi essa questão aí? Se você puder resumir um pouquinho pra gente. Se eu sou gato, falta 4, né? Se eu sou gato, falta 4. Então, foram 3 histórias realmente que se completam assim. São coisas que, de vez em quando está escrito, né? A primeira aconteceu, né, quando eu estava apitando futebol gaúcho. Né? Era um dos meus primeiros jogos no futebol gaúcho. E eu acabei tomando um soco na época, né, que abriu meu olho, e eu não podia ir a Pelotas, que era minha terra natal, porque eu tive que ficar, fazer exame de corpo de delito, negócio do... Foi agredido. Foi meu batismo em arbitragem, né? O árbitro que não tomou soco não é árbitro de futebol ainda, né? Ali que eu acabei tomando. Mas esse rapaz até que me deu soco já achou alguém mais valente e já levou ele lá para outro plano, né? Hoje em dia, né? Tu vê que coisa impressionante, né? Que aconteceu. E aí o ônibus que eu estaria acabou batendo de frente com outro ônibus, né? E morreram 9 passageiros nesse negócio. Então eu me acordei com o olho rasgado, todo para baixo, minha primeira agressão, negócio sentido, né? Sim. Daí quando eu abri o jornal para olhar, eu digo, meu Deus, que maravilha, olha só um cortezinho no supercílio, né? Coisa linda, né? E essa foi a primeira que aconteceu. E a segunda foi... Recorda do acidente que aconteceu com a TAM em Congonhas? Sim, né? sim. Aquele acidente. Eu estava escalado num jogo entre... Não me recordo quais eram as duas equipes exatamente, mas eu sei que o jogo era em Uberlândia, era um jogo da Série A, né? E eu ia fazer esse jogo em Uberlândia. Então eu fazia Porto Alegre, Congonhas, Uberlândia, né? Para ir fazer o jogo. E aí acabou que o jogo ele foi transferido de quarta para quinta. Sim. Então a nossa passagem estava comprada neste voo da TAM, que aconteceu o acidente. E aí foi transferido para quarta. Né? E aí eu estava em casa e vi a cena do avião que aconteceu. Meu telefone não parou na hora, né? Todo mundo ligando. Preocupado, né? Todo mundo sabia que eu ia estar dentro daquele voo. Né? E aí que o voo foi transferido para quinta-feira. Nós até voamos na quarta com os familiares da vítima. Né? Foi um negócio realmente... Né, que marcou muito, né, todo mundo. Essa foi a segunda vez que eu não estava dentro no meio de transporte aí. E a terceira foi, infelizmente, na tragédia da Chapecoense, que eu também faria parte daquele voo. Né? Na época, eu trabalhava na Globo e a RBS Santa Catarina ia transmitir o jogo. E eles não tinham comentarista. Então, eles me pediram para a Rede Globo, como afiliada, para que nós fôssemos. E estava tudo certo que nós íamos junto no avião da Chape. Né? Aí teve um problema de cabine lá no coisa e não teve. Então aí eles decidiram que, na última hora, que nós íamos fazer o jogo tubo
e que depois nós íamos fazer o jogo de volta lá de Chapecó, direto da cabine. Né? E acabou, minha esposa até estava grávida na época, né? E acabou que quando acordou 5 horas da manhã, a gente teve aquela notícia, né, horrorosa e acabou sabendo que, né, infelizmente não foi aquele horror que a gente teve que passar. Mas eram coisas assim, são coisas que a única coisa que eu posso acreditar é em destino, sabe? Sim. O destino, quando está escrito, quando o velhinho lá em cima, né, resolve apertar o botão. E todos esses eventos que aconteceram me ensinaram, na prática, a aproveitar minha vida. A aproveitar minha vida, a curtir, sabe? Porque aquele negócio, a gente não sabe quando é que o botão vai ser desligado, entendeu? Quando é que vai ser feita a chamada lá de cima que chega um dia para todos nós, né? Mas tu não sabe se ela vai vir precoce, se ela vai vir cedo, isso aí ninguém consegue programar, né? Então é aproveitar, é curtir, né? E agradecer a Deus que ainda não era o meu momento e rezar muito pelos que não estão mais com a gente aqui. Verdade, né? Verdade. Poxa, muito forte mesmo. É o que você falou, experiências, né, assim, por um lado ruim, né, porque foram pessoas, né, que você, do teu nicho, pessoas, amigos, né, que se foram, mas agradecer pelo livramento, né, que Deus deu. Então, assim, é o que você falou. Tudo tem um propósito, não era o seu momento, graças a Deus por isso, né, que você está aí para poder continuar a tua história e também o legado que Deus já te proporcionou. E tudo serve de experiência e de aprendizado para você valorizar mais ainda a vida, que é maravilhosa, né, quando a gente consegue aproveitar ela da forma mais leve, da forma mais bonita possível, e sempre buscar estar ali no nosso derredor, buscando ser o melhor para as pessoas, fazer o melhor para as pessoas, porque é isso que faz o mundo ser melhor, né? A gente aprender a servir um ao outro, não querer disputar. Como você falou, até no meio da arbitragem também deve ter a disputa, como em qualquer profissão tem a disputa, mas sempre de uma forma leve, sem passar por cima da outra pessoa, sempre cada um buscando exaltar o seu talento, mas sem desmerecer o outro. Então, acho que é isso que faz o mundo melhor. A gente ter essa empatia, se colocar no lugar do outro. E que bom que você, assim, a tua história leva também de exemplo para outras pessoas também levar essa vida de uma forma mais leve e agradecer, né? A cada momento, a cada segundo, a cada oportunidade de estar com a família. Às vezes uma coisa simples que às vezes na vida a gente não dá valor. Você acordou, às vezes parece algo tão automático, né? Você abriu o olho, mas Deus trabalhou a noite inteira para que isso acontecesse, né? Tanta coisa que acontece no bastidor que a gente não imagina. Então, assim, a gente agradecer por tudo, né? Sempre. Gratidão, né? Chegamos aí, Gaciba, agora ao quadro Tabelinha com os Manos, né? Tá preparado? Vamos. Vamos. Vamos embora. Heitor, pode botar Solta na tela aí. E o Gaciba vai, né? Deixa só botar na tela aí, qualquer coisa a gente ajusta também. Aí, ó, tá bacana. Isso aí. Olha a minha bola, olha a minha caneca. Passar na bola, isso aí, hein? Minha caneca, bola. Gostei. Que eu peço pra ela tocar a bola, ela não toca a bola. Ali fica aprendendo muito. Fominha, né? Faz parte. Realmente, sempre fui um pouquinho. Então, Gaciba, você vai passar pra gente aí o teu top 3 de árbitros, né? Que você presenciou dentro do futebol, não necessariamente só árbitro brasileiro, mas árbitros que te inspiraram, que você fala, pô, meu top 3 é esse. Terceiro é esse, o segundo é esse, o primeiro é esse. E além do top 3, você vai dar um cartão amarelo e um vermelho para 2 situações ruins que você tenha vivenciado dentro do futebol. Pô, do amarelo para essa situação e do vermelho para essa. Então, basicamente, o quadro Tabelinha com os Manos aí. Vamos embora então. Começar? Para mim, árbitros, vamos lá. Eu gosto muito de respeitar a história. Né? Eu acho que histórias é uma coisa que nós todos deveríamos reverenciar. Né? Então eu vou botar em segundo e em terceiro, né, Arnaldo e Romualdo. Romualdo Arp Filho e Arnaldo César Coelho são as 2 estrelas que deveriam existir no escudo da arbitragem brasileira. Né? Os 2 árbitros brasileiros que apitaram final de Copa do Mundo, né? Árbitros espetaculares dentro da sua época. Vi eles apitar, né? Só gravado, não tive a oportunidade de ver. Mas do que eu vi dentro do campo, né? Por mais que eu seja um bairrista violentíssimo, né? Pierluigi Collina. Nunca vi nenhum árbitro conduzir o jogo da forma que ele conduzia. Com a simplicidade que ele fazia, com o entendimento de regra,
né? Um cara que, né, eu até tive a oportunidade de conversar com ele agora, quando eu era presidente da comissão de arbitragem, né? E eu estava tentando passar um pouquinho para os árbitros brasileiros, né, a questão do árbitro, a regra e o entender a regra. Né? Eu estava lembrando da final da Copa do Mundo que ele apitou, o jogo entre Brasil e Alemanha, sim, que nós vencemos por 2-0. E logo no início do jogo, o lateral direito do Brasil, o lateral esquerdo do Brasil, Edmilson, né? Edmilson, ele tem um problema com o equipamento. O volante Edmilson. Edmilson, mas eu acho que na época ele estava jogando de lateral. Isso, que ele foi tentar tirar a camisa, se enrolou todo. Aquela empresa fez uma camisa com segunda pele, né? Então tinha uma segunda pele, aquilo era horroroso pro jogador. Exato. Né? E aí ele para e pede para tirar. Regra do jogo, qual é? Sai do campo, coloca equipamento em ordem, volta pro campo. Né? Aí o Colina para, começa a bater papo com ele, com o alemão do outro lado, e ele tirando, e o cara cortando o negócio, final de Copa do Mundo. O cara botou a camisa, tá, beleza, pura, vamos jogar e tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu, na frente dos árbitros brasileiros, eu disse, por que o senhor fez isso? Se a regra é que tem que sair e tal, não sei o que. Aí ele disse para mim, mas, presidente, e se fizer um gol ali naquele momento, bem nas costas do Edmilson, será que a regra foi criada para isso? Copa do Mundo ainda? A regra foi criada para isso? Não, a regra foi criada para jogador que utilize uma camiseta ou um uniforme de maneira irregular, deliberadamente. Né? A regra não foi ligada para esses momentos que a gente não tem do coisa. E eu não tinha autoridade para tirar um jogador brasileiro e permitir, né, que pudesse ter um gol com uma vantagem numérica por um erro que não foi dele. Né? E aí eu olhei para os árbitros e disse, gente, vocês conseguem entender, né, o que é compreender a regra do jogo? Né? Você entender o contexto, você saber o que você está apitando, você ter noção do que é uma final de Copa do Mundo, né? Do que uma ação sua pode causar, estaria tudo dentro da lei. Nenhum brasileiro no mundo poderia reclamar dele porque ele fez ele saiu porque estaria dentro da regra. Né? Mas assim, foi o que eu melhor vi apitar exatamente por isso. A maneira de se impor, maneira de exercer respeito, né? Eu tava com aquele olho esbugalhado dele, né? Aquela carequinha, todo mundo vai lembrar que ele é carequinha, e ele não é carequinha por opção, ele é carequinha por doença, né? Ele representa muitas crianças no mundo, também tem esse lado fora do campo que eu admiro muito, né? Porque da questão da doença que ele tem, que não cresce pelos no corpo dele, o corpo inteiro não cresce pelo. E um dia fizeram uma brincadeira com ele, ele se ausentou, porque, né, pela questão do exemplo que ele é, né? E assim, de uma hora para outra, tu viu o homem dar uma risada dentro do campo. Entendeu? Ele relaxava. Né? E os jogos todos que ele fez, eu sei lá, o árbitro ele foi eleito, né, 5 vezes o maior árbitro do mundo, né, melhor árbitro do mundo. Então é um cara que eu tenho uma grande admiração, esse para mim seria o top 1. Maravilha, maravilha. Realmente, Colina era uma lenda, foi uma lenda, é uma lenda. Talvez, né, se fosse pegar aí o maior árbitro do futebol, da história, assim como a Pelé, como jogador, seria ele na arbitragem, né? E o cartão amarelo e o vermelho aí para alguma situação que você vivenciou dentro do futebol? Eu já passei por situações assim bem chatas, né? Essa questão que a gente estava conversando, né, de negócio de invasão de campo, briga, né, agressão. Eu acho que não, acho que o futebol não nasceu para isso, né? Não é esse o objetivo. Esse é o objetivo. Eu não vou ser diferente da Simone porque ela gosta mais do laranja e eu gosto mais do preto. Né? Não vou ser diferente de ti porque tu gosta mais do cinza e eu gosto do preto. Né? Ou quem gosta de homem, quem gosta de mulher. Ninguém é diferente. Eu tenho a religião X ou a religião Y. Né? Então por que eu vou brigar com alguém? Né? Por que eu vou para um local chamado estádio de futebol que foi criado por uma diversão, né, para a questão da pessoa se divertir, torcer pelo seu time, né? Por que eu vou para lá e simplesmente eu não consigo entender? Eu não consigo entender uma pessoa olhar uma outra pessoa que ela nunca viu na vida com uma camiseta de cor diferente do seu time, do coração, né, e sair brigando com o cara. Mas brigando mesmo, né? Sabe qual é o nome disso? Guerra. É exatamente assim que acontece numa guerra, né? Declararam uma guerra contra o Japão. Eu sou brasileiro. Eu vou ver um japonês e vou sair dando tiro no japonês. Porque ele é japonês. Não é isso que o futebol quer. Então, para esse tipo de situação, cartão vermelho direto. Não tem nem conversa com o amarelo, não. Não tem VAR, não tem nada. Não tem volta.
Maravilha, maravilha. Sensacional. Muito bom Realmente, mesmo. como você falou, serve de alerta, né, para os torcedores também e tentar, de alguma forma, passar essa comunicação para que chegue ao máximo de pessoas possíveis. O nível de consciência, né? Curte, velho, curte. De educação, de respeito. Você vê o cara com uma torcida com a camisa diferente, porque é o clube rival, rivalidade é dentro de campo, né, Gaciba? Não sair agredindo, Bavi na Bahia, era espetacular. Chega torcedor do Bahia e do Vitória, não sei se hoje está assim ou não, mas na época que eu apitava, chegava o torcedor do Bahia e do Vitória abraçado. Aí chegava no campo, eles faziam assim, cada um ia para um lado, né, do estádio. Uma das coisas de maior sucesso no futebol gaúcho é a ala que é feita para a torcida mista. Você só pode comprar um ingresso, eu sou torcedor colorado, eu só posso comprar um ingresso se eu tiver um gremista do meu lado. Eu tenho que ter um gremista do meu lado. Então ali fica naquela região gremistas e colorados juntos. São 1000 ingressos que ficam no coisa. Isso é a coisa mais linda do mundo. Sim. Dá o gol, um levanta, ri, brinca com o outro e tal, não sei o quê, o outro brinca com o outro. É maravilhoso. E todo mundo inveja aquele espaço, né? Então por que algumas pessoas não conseguem estar num espaço assim? Por quê? Porque não são merecedoras de estar no nosso convívio social, desculpe. E a gente já vai pegar o gancho aqui justamente falar de torcedor. Assim, o que para você um torcedor comum não consegue entender as dificuldades de um árbitro de futebol? A gente já pegou o gancho para poder, né, você aí no seu lado clínico, no seu lado de arbitragem também desabafar e falar, né, a sua visão. Mas tu sabe, é que assim, é uma questão de ponto de vista mesmo. Algumas coisas são difíceis. Eu não consigo entender uma paixão de um torcedor. Eu não consigo entender. Não consigo captar isso, né? Captar pessoas que eu sei, né? Que muitas vezes deixam de comer para comprar um ingresso. Né, no coisa. Eu nunca conseguiria fazer isso. Não sei se eu tenho uma paixão desse tamanho, entendeu? Desse tamanho. Muita gente faz, né? Não sei se tem uma paixão desse tamanho. Por outro lado também, né? Eu não sei, não tenho a pretensão que um torcedor entenda que eu pegava um ônibus em Pelotas e andava 300 quilômetros para ir correr 20 minutos e voltar para casa. Porque no outro dia de manhã eu tinha aula, né? Gastando um dinheiro violento, que eu tinha que ficar apitando todo final de semana para conseguir pagar meu curso e os negócios. Então, assim, eu não tenho talvez essa pretensão de que as pessoas me compreendam, até porque eu não consigo compreender as pessoas 100%. Eu não consigo... Me coloco no lugar, respeito, né? Mas não consigo entender isso, não consigo entender mesmo. E não é por uma questão de desmerecendo. Pelo contrário, né? Eu acho que tem muitas paixões aí de torcedores aí que são maravilhosas da gente observar, né? Eu já vi torcedor aí atravessar o país inteiro aí caminhando para ir ver um jogo de futebol. Entendeu? O cara... coisa impressionante. E não consegue passar pela minha cabeça, né? Então, a minha loucura de ser juiz de futebol, entre aspas, né? Dizem que sou louco, que bom que são assim, que bom que a gente é louco, né? É tão bom que cada um curta a sua loucura e que essa loucura seja respeitada, né? Acima de tudo, né? Cada doido com a sua mania e que coisa boa que somos todos doidos. Cada um com a sua loucura, né? Desde que se respeite, né? Cada um. É isso aí. Por que os manos vieram fazer um podcast? Entendeu? Vocês são loucos? Não somos. Ou talvez sejamos. É coisa boa. Coisa boa que somos loucos. Coisa boa que somos loucos. Já tá aí, 14º episódio e tal, não sei o que, não sei quanto. Pô, é bacana, cara. É legal, é organizado. Então, pô, respeito, né? Não tem porquê de alguém ficar cogitando qual foi a escolha de vida que você teve. Ué, cada um tem a sua escolha de vida, por que não? Né? Então, e a partir daí... se é uma coisa que eu não tenho, é medo de escolher, é medo de experimentar, de fazer novo, né? Eu estava brincando com vocês, hoje em dia a gente tem, né, fora do futebol, né, trabalha em outro ramo, né? Desculpe até tá falando no lugar. Mas foi uma das coisas mais legais da minha vida, assim, sabe? Aos 50 anos de idade, né? Eu chegar e dizer assim, pô, posso ser um cara que trabalha, um empresário? Sim, né? Sim. Eu nunca imaginei isso. Eu achei que eu tinha nascido para fazer só futebol minha vida toda. Né? Entendeu? Descobriram um talento para mim com o microfone, que eu falava legal. Então, depois de eu apitar, eu passei a usar o microfone. E a partir de agora eu trabalho em mercado.
Né? Então, é uma coisa muito legal, né, cara? São ciclos, né? Lógico, e são loucuras. São loucuras. Os talentos vão sendo descobertos, e que coisa né? boa. E muito mais coisa daqui a pouco boa. vão ser descobertos. É assim. E aí, Gaciba, agora, o que você acha sobre a arbitragem em relação aos jovens? Você acha que é uma carreira atrativa para os jovens no Brasil? Sim ou não? E o que poderia fazer para que os jovens... Poxa, eu quero ser árbitro de futebol, gostaria de fazer. O que pode para motivá-los também? Como é que você vê isso? Eu passei por uma época que a minha geração inspirou muitos árbitros no Rio Grande do Sul, né? Porque foi uma época muito vitoriosa, né? Eu estou te colocando a figura do Simon, a minha figura também fazia parte disso. Antes de nós, Marcília foi árbitro brasileiro na Copa do Mundo. Né? Também um árbitro que teve uma grande representatividade. E a partir daí começou assim, esse interesse dos meninos de começar o número de escolas de arbitragem começaram a aumentar muito. E aí tu começa a ver surgir... Aí eu tenho tudo aí, meus alunos aí, o Daronco, isso é tudo meu aluno. Voaden, dei aula pro Voaden também, ainda na época, e depois o Voaden foi ser quase meu colega na FIFA, conterrâneo na FIFA. Né? Então, mas são assim, eu acho que abrindo esse leque, né, e as pessoas começando a ver que é interessante, a arbitragem tem que sair um pouquinho do casulo, né, e mostrar esse lado humano, né? Só, cara, tô aqui, tô tentando, é legal, tô atrás de um sonho, mas não tenha pretensão de... É raro. Não vou te dizer que eu não encontrei, mas já encontrei menino com 10, 12 anos que eu quero ser juiz de futebol. Eu digo, jura? Tu tá bem? Jura? Você não quer bater bola? Você não quer chutar bola? Não quer ser um jogador? Tá? Não, quero ser juiz de futebol. Né? Eu já fui mesmo, já dei camiseta e coisa parecida no menino que ele queria apitar os jogos da escola. Né? Com 8, 9 anos ele queria apitar o jogo da escola. Não adianta, tá no sangue. Tá no sangue. Eu acho que assim, ele vai ser uma profissão. Eu acho que é um caminho sem volta. Os times brasileiros vão tomar tanta porrada na vida deles, por os árbitros não ser profissionais, que eles vão aprender, né, que tem que profissionalizar os caras para conseguir uma melhor performance dentro do campo. Ponto. Ponto. Como vão fazer isso? Não sei. Abre o bolso, amigo. Tem que investir. Tem que investir. Né? Vai ser isso. Mas, a partir daí, eu acho que, assim, dá grana, é legal. Eu sei que a arbitragem, hoje em dia, sustenta muitas famílias. Muitas famílias. Árbitros amadores, que ali eu sustento a sua casa mesmo. Sua casa, o cara passa todo esperando, como jogadores amadores, né? Espera aquele jogo da várzea para bater uma bolinha, para ganhar sua grana, para sustentar a sua casa. Né? Então, o futebol, por mais que tenha perdido muito espaço no Brasil, infelizmente, né? Os campos de futebol diminuíram demais, e os campeonatos diminuíram demais, né? E aí, a partir daí, a paixão vai ficando menor. Né? Essa paixão desde pequenininho, né? Como a gente cresceu chutando bola para tudo que é canto, hoje em dia não tem mais um campinho em cada esquina, né? A selva de pedra foi tomando conta, né? Não adianta. Mas eu acho que assim, cara, tudo é dom, tudo é... Se alguém quiser, se alguém curtir, é maravilhoso. É uma carreira muito legal, muito legal. Eu faria tudo de novo. Tudo de novo. Eu acho uma carreira maravilhosa. Você está no meio dos grandes jogadores, dos grandes jogos, sabe? Participar de momentos emocionantes e... Sabe? Queira ou não, é o esporte nacional, né? Você ter o prazer de ser eleito o melhor do Brasil. Poxa, eu fui 4 vezes, sabe? Mas aquele menino de Pelotas conseguiu chegar nesse nível. Sim, consegui. Né? Então, assim, se aquele molequezinho de Pelotas lá conseguiu, amigo... Se tiver na tua cabeça o sonho, te atira. Mergulha, vai embora, que é legal. Pode ter certeza que é legal. E assim, isso daí também serve para a modalidade feminina. Mas né? lógico. Que a gente tem aí, o Gaciba vai compartilhar com a gente um grande talento e referência na arbitragem, não só brasileiro, mas mundialmente. Compartilha aí com a galera, Gaciba, quem você é... Na verdade, você foi um professor, né? De uma grande referência. Compartilha aí com a gente. Na verdade, eu só valorizei um talento, né? Eu valorizei um talento. Aliás, não foi nenhum, né, Simone? Se nós formos contar, eu tenho um orgulho muito grande desse tempo que eu passei dentro da Confederação Brasileira de Futebol.
a designação de mulheres aumentou em 48%. 48%. Nós tínhamos 4 mulheres trabalhando na primeira divisão como assistentes, e quando eu saí elas eram 18, trabalhando na primeira divisão. Então, assim, não é nem pelo fato de ser mulher ou não. Eu acho que é um negócio de qualidade mesmo, sabe? Porque o discurso é muito bonito. O discurso é lindo, né? Oh, mais igualdade, vamos abrir as portas para as mulheres e tal, não sei o quê. Agora, quando tu tá com a caneta aqui, amigo, aí são poucos que fazem. Aí são poucos que fazem, né? Até porque, quando eu entrei lá como presidente da comissão de arbitragem, o presidente Rogério Caboclo disse para mim, disse, Gaciba, eu quero uma mulher na primeira divisão. Eu digo, apitando? Ele disse, apitando. Ele disse, tem? Eu digo, hoje não. Não tem. Mas eu vou... Prometo para o senhor que eu vou olhar. Né? E aí eu acabei descobrindo... perguntei lá para a minha comissão, que tinha mais coisa, eu digo, quem é que vocês acham que é a melhor árbitra do Brasil hoje? Né? Aí eles disseram para mim, a melhor árbitra do Brasil é a Érica. Né? A Edna. É a Edna Batista. Né? E aí eu disse assim, de que ela apita? Os caras, Série C. Eu digo, Série C? É. Eu digo, tá, mas não vão dar uma chancezinha para a moça para olhar e tal, não sei o quê. E aí eu me lembrei do pedido do presidente, e aí eu coloquei ela num jogo da Série C, no Rio de Janeiro, e eu fui ver. E eu enxerguei talento nela. Né? E a partir daí ela começou a receber oportunidades, foi para a Série B, né? Até que ela estava saindo para o Mundial da França, né? E eu acabei, né, trabalhando com ela, e a baixinha, a formiga, como eu chamo ela, né? Ela é muito dedicada em tudo que faz, né? E ela estava indo, e eu acabei dando o jogo para ela, América Mineiro e Sport, na Série B, e eu disse para ela, se tu apitar bem, tu vai subir de degrau. Né? E ela apitou muito bem aquele jogo. Muito bem aquele jogo. E os planos que eram para ser, né, bem posteriores, a gente acabou achando uma janela, colocamos ela num jogo, na Série A, e assim, a gente teve, depois de 18 anos, a volta de uma mulher como árbitra central. Né? E, pô, depois, para não dizer que, né, a gente errou ou acertou, aí o resto da história aí todo mundo conhece, né? Foi a primeira mulher a estar dirigindo, né, um Mundial Interclubes, a sua companheira, sua bandeira, né, e grande companheira desde sempre, né? A Neuza foi a primeira assistente, né, a trabalhar num jogo de Copa do Mundo, uma mulher na Copa do Mundo masculino. Então, quer dizer, a história da arbitragem feminina do Brasil, ela é muito bonita. É muito bonita, é muito bonita. E eu só faço parte de um pedacinho desse capítulo aí, mas disse para ela, né? Eu digo, se tu fosse um homem e tivesse o talento que tu tinha, eu também te daria a mesma oportunidade, entendeu? Eu em momento algum tratei ela diferente. Em momento algum tratei ela diferente, né? Pelo contrário, eu acho que o tratar igual é exatamente isso. Ela foi punida também quando errou. Né? Não ganhou nenhum tipo de privilégio por ser mulher, por fazer coisa, mas a questão da performance, a performance dela, e ela tem uma história de vida maravilhosa. Até eu vou conversar com ela um dia para vir aqui conversar com vocês. Eu acho que vocês iam gostar muito de receber ela. A Edna foi cortadora de cana. É espetacular a menina que sai lá do interior do Paraná porque sonhava ser árbitra de futebol. Né? E veio embora para São Paulo, bateu na porta aqui, né? E ela chegou a ser bandeira da FIFA, ela foi bandeira da FIFA, né? E na época o diretor dela não queria que ela fosse árbitra central, ela disse, eu volto a apitar amador, mas eu quero ser árbitra, eu não quero ser bandeira, eu quero ser árbitra. E ele botou ela no amador mesmo, e ela perdeu um tempão, né? Já estava num estágio grande, já estava chegando quase a mundial como assistente, voltou para apitar amador porque ela queria ser árbitra. Perseverou, né? Hoje a gente sabe que ela estava certa. Exatamente. Mas que bom que ela foi perseverante, acreditou no talento dela, e Deus colocou pessoas no caminho dela como você, Histórias, né? Que deu oportunidade. E assim, muitos talentos são desperdiçados nesse mundo afora por isso, por uma falta de oportunidade. A Edna poderia ter sido né? Ainda bem que você deu essa oportunidade, não olhou ela pela questão de sexualidade, se é mulher ou não. Você olhou ela
pelo desempenho, pela qualidade, pelo trabalho. E é assim que tem que ser. Isso daí para qualquer coisa na vida, né? Ali a gente sempre buscar se colocar no lugar do outro e ver ali que aquele talento que se tem, a gente tem que ali estar aproveitando, né? Então, que bom. E com certeza será um prazer tê-la aqui com a gente. Será um prazer conhecer da história dela, que com certeza já é magnífica desse pouquinho que a gente já está conhecendo por aqui. As portas estão abertas, né? Com certeza. E aqui, né, para a gente dar continuidade, estamos chegando aí nos momentos finais, é a sua transição de árbitro para comentarista. Você teve alguma dificuldade? Como que foi essa transição? Já teve uma facilidade para você já conhecer ali do jogo, mesmo sendo ali no extracampo? Enfim, como é que foi Uma das coisas que eu sempre acreditei como árbitro de futebol é que eu tinha que conhecer o meio que eu trabalhava. Então eu fui um cara que assim, eu fiz curso de massagista, fisioterapeuta, fiz curso de treinador, eu ia fazendo curso. E eu fiz um curso de radialista, que eu queria conhecer o lado imprensa, né, da questão do coisa. Fiz esse curso, mas também fiz assim, exatamente como curiosidade mesmo, para conhecer esse lado da parte de imprensa. Né? E eu já tinha até trabalhado, lá na minha época, lá que eu comecei no futebol, tinha trabalhado em rádio, ainda na época, né, mas não tinha noção ainda que eu tinha algum tipo de dom ou qualidade, né, para trabalhar. E aí, no ano 2010, foi quando eu parei de apitar, né, eu fui convidado pela Rádio Gaúcha, né, para fazer um teste. Né, e sem eu saber, o narrador principal da Rádio Gaúcha se chama Pedro Ernesto Denardim. Até hoje ele é o narrador número 1. Ele sentou assim como nós estamos aqui e começaram a botar imagens de jogo. E ele, senta aqui. E eu sentei. E ele começou a narrar o jogo, era um Grenal, né, e começou a me apertar. Né? Caiu na área, e aí, Gaciba, foi ou não foi? Aí eu falava. E ele começou a fazer esse negócio comigo. Né? E aí ele disse para... Quando nós terminamos, era um piloto, eu não sabia que ia ser um piloto. Eu nem sonhava. E eu disse para ele, quando ele terminou, eu digo, e aí, Pedro, o que você achou? Né? Ele disse assim, eu tenho duas coisas para te falar. Tenho uma notícia boa e uma ruim. Eu disse, bom, me dá uma boa primeiro, né? A boa é que eles vão te pagar o que tu quer, pode ter certeza. Né? Eu digo, tá aí, qual é a ruim? A ruim é que tu vai ficar com a gente 6 meses. A Globo vai te roubar da gente. Tô te afirmando disso. Aí eu digo, mas como assim? Espera que tu vai ver. Isso era novembro. E eu fui pro Mundial Interclubes, Mazembe, em Internacional. Como comentarista de arbitragem de uma rádio. Né? E o diretor-geral, Raul Costa Júnior, era o diretor-geral da Sport TV, acabou me vendo comentando na rádio. Em fevereiro eu estava estreando na Sport TV, no Sport TV, né? E ali aí tudo começou a acontecer rápido de novo na minha vida, aquela loucura que começa, né, a acontecer rápido. Eu ainda brinquei com o Pedro quando saí de lá, eu digo, pô, você não sabe nada de comunicação, né? Você disse que eles iam me tirar em 6 meses, eles me tiraram em 3. Né? Errou feio. Em 3 meses eles me roubaram. E aí eu acabei em fevereiro estreando lá, e aí em novembro eu fui chamado para o quadro principal da Globo, né, como comentaristas. Né? Eu me juntei ao Marcília e o Arnaldo, né, acabei ficando lá, e lá fiquei 9, quase 10 anos. Fiquei na Globo, até o ano que o Arnaldo para, né? 2018 para 2019. O Arnaldo para, aí a Globo me chama para vir aqui para o Rio, né? Para vir morar aqui no Rio de Janeiro, porque eu iria assumir, teoricamente, a função que o padrinho, que o Arnaldo estava largando, né? para eu vir para cá. E aí vem o convite da CBF, né? Do Caboclo, para assumir. Eu digo, por que não arriscar também um pouquinho, né? Deixa eu dar um pouquinho de colaboração também para tudo que o futebol me deu, que a arbitragem me deu, deixa eu doar um pouquinho. E aí eu vou lá para a CBF, passo, né, os 3 anos de mandato dele, e aí depois, quando eu saí da CBF, aí direto a ESPN veio conversar comigo. Né? E hoje eu tô na ESPN já para dizer, pô, Gaciba, quer continuar a tua história dentro da imprensa tão legal e tal? Eu digo, tá, faz 2 anos lá que eu tô com eles lá no coisa. Minha história dentro da imprensa é essa também. Eu talvez as pessoas tenham visto qualidades em mim, na minha vida toda, que eu talvez não soubesse que tinha.
né? Alguma coisa meio... Sei lá, isso aqui parece que faz parte da minha vida, né? O microfone, a gente... É tão natural, a gente trabalha de uma forma, com comunicação, de uma forma tão tranquila, mas aí talvez a história, professor de educação física, né? Tudo isso, né? Gritão, vai dentro do campo e tal, mas tudo vai se somando, né? E eu acho que esse é o toque para dar para todo mundo, sabe? Experimente um pouquinho de cada, né? Você não pensa que tu é o bambambam da área, que, né? Quanto mais você conseguir ter empatia e se colocar no lugar das outras pessoas, né? Você vai crescer como profissional. É muito legal. Vai ser jogador de futebol? Faz um curso de regra. Né? Tenta entender a regra do futebol. Né? Eu fiz um trabalho dentro da CBF, fazendo uma pergunta do jogador de futebol da Série A. Você sabe quantos % do jogador de futebol da Série A nunca leram um livro de regra? A grande maioria. 99,5%. Olha isso. E questiona a arbitragem. É tipo o padre rezar a missa sem ter lido a Bíblia, entendeu? É mais ou menos a mesma coisa. Né? Mas o jogador de futebol... Série A, hein? Série A. Não estou nem entrando no outro. Isso eu fiz esse trabalho diretamente com os jogadores e eles não têm nenhuma vergonha de dizer isso. Nunca leram a regra de futebol. O pessoal não conhece a regra de futebol. Não tem para reclamar. Não. Mas só que ao mesmo tempo todo mundo sabe, né? Todo mundo diz que todo brasileiro ele é um treinador, né? Isso. Só que para ser treinador ele tem que saber a regra. Então ele é juiz também. Então essa é um pouquinho da minha história, assim, né? Dentro da imprensa, né? Esportiva, né? E é um lugar que eu me sinto muito à vontade. Gosto muito também de fazer, cobrir 3 Copas do Mundo. Também foi muito legal, né? A Copa aqui do Brasil foi uma coisa maravilhosa, né? Fiz uma coisa que qualquer um de nós que é louco por futebol, se dissesse assim, o cara fechava o contrato na hora, né? E eu cheguei a fazer 7 jogos em 7 dias seguidos em 7 estados diferentes do Brasil. Isso é uma coisa espetacular. A estrutura que a Globo fez na época do... Não, você dormia uma vez em cada... Terminava o jogo, pegava o avião... Do outro estado. Acordava, tomava café da manhã, ia pro jogo... para outro estado. É espetacular. Vocês não têm noção o que é o negócio. E se não tivesse que dormir também, não dormia. É o único. E os caras me pagavam para isso ainda. Né? Coisa maravilhosa. Nós ficamos com uma... Nós acompanhamos a Argentina, né? A Argentina dentro da Copa do Mundo, ficamos acompanhando a Argentina diretamente. Finalista, né? Argentina. Isso. Nós fomos até a semifinal Argentina e Holanda, né? Nós que eu estou dizendo era a equipe que era formada, o Kleber Machado era o narrador, e eu trabalhava com ele dentro da parte de comentário de arbitragem. Então, assim, foram experiências muito, muito legais, assim, aprendi bastante. E muito bacana, só um parênteses, quando você falou que você já fez curso de radialista, de fisioterapeuta também? Sim. Vários nichos que você não seguiu, mas você quis experimentar para poder ter a visão também desses outros nichos, para você também ter a tua visibilidade de também comentar. É igual você falou, o jogador ele reclama da arbitragem, mas ele não lê o livro de regras. Então você... tendo essa visão de querer se aprimorar, de querer evoluir, é uma forma de você também se colocar no lugar do outro, no lugar do fisioterapeuta, no lugar do radialista, quando você tiver um parâmetro para falar. Então, isso é muito bom. Você abrir o teu nicho, ainda que você não vá seguir aquela carreira diretamente, mas é muito bom você evoluir como pessoa, evoluir como profissional e estar sempre buscando um novo, né? Isso é muito bacana. E não só também para adquirir conhecimento, que é sempre importante, mas também para ter empatia de se colocar no lugar do outro. Exato. Pô, eu fiz um curso de fisioterapia, radialista. Pô, eu sei que quando aquele cara errou, ele cometeu qualquer equívoco, pô, eu sei que não é simples também o trabalho dele, né? Eu sei que ele também tem as suas dificuldades. São coisas que a gente sempre usa, né? Eu consegui salvar um jogador convulsionado dentro do campo por ter feito o meu curso de primeiros socorros, né? Muito bacana. Eu consegui salvar o cara, ele estava convulsionando, já estava começando a engolir a língua, que é o termo popular que a gente usa, né? E eu consegui, né, salvar ele naquele dia, né? Pelo fato de ter feito um curso, aprendendo alguma coisa, né? Um outro jogador que teve lesão de coluna também, que o fato de ter esse conhecimento, eu impedi de mexerem nele. E ele acabou, né, conseguindo depois a caminhar, que o médico falou para ele, né, depois, isso ele me contou, né, são coisas assim que a gente até se emociona no mundo do futebol, né, que ele disse para mim, Gaciba, se tu deixa alguém tocar em mim aquele dia, eu teria ficado paraplégico. Né? Então, o teu ato de não deixar ninguém tocar em mim conseguiu,
né, fazer eu estar caminhando, tá jogando de novo, voltou a jogar do coisa. Então, é isso. Tudo se usa, né? Sim. Tudo se usa. A gente Vale nunca a pena. está pronto para tudo e, na verdade, sempre está precisando de novo conhecimento. Né? A melhor coisa do mundo é isso. Hoje eu tenho 53 anos, né? E eu tô aprendendo tanto. E eu tô achando isso maravilhoso. Sensacional. Muito bom. E chegando, né, Gaciba, nesses momentos finais, passou rápido, né? Passa. A gente Falei. Não, mas muito aprendizado, né? Muita coisa boa. Poxa, ver o lado aí humano do árbitro e tal, foi muito legal. E para finalizar, qual legado você deixaria de alguma forma para o futebol brasileiro, tanto como árbitro, comentarista, principalmente como ser humano? Legado? Alguma mensagem, algo que você queira... Eu acho que eu deixei 1h20 de legado aqui agora. a nossa conversa é uma base da minha filosofia de vida, entendeu? Eu acho que, assim, algumas coisas que a gente conversou aqui, eu acho que são coisas que elas orientam a minha vida, né? Eu não sei se isso é um legado, mas, acima de tudo, né? Que o discurso é tão bonitinho, né? Mas na prática é mais legal, né? Eu posso dizer, eu corri atrás do meu sonho, sabe? Eu sonhei ser juiz de futebol, né? Eu fui louco e corri atrás do meu sonho e realizei meu sonho, né? Realizei meu sonho. Outra coisa que eu gosto de dizer para todo mundo, eu não fui uma Copa do Mundo, né? Te sente frustrado? Por quê, gente? Olha que ingratidão seria da minha parte, sabe? Sair lá da onde eu saí, chegando aonde eu cheguei, e eu ser frustrado porque como a gente de vez em quando, né, esquece de agradecer tudo que a gente conquistou porque não teve aquele, né, cerejinha, né, aquele negócio um negócio que em 50 mil chego. Mas por que tu é frustrado? Não, eu sou feliz. E eu tenho amigos que são assim. Sabe? O cara chegou no quadro internacional, apitou Argentina e Uruguai, fez Mundial Sub-20. Mas não foi a Copa do Mundo. Pô, minha carreira. Que tristeza. Pelo amor de Deus, cara, levanta essa cabeça aí, sabe? E comemora, cara. Comemora, que foi um negócio tão bonito. Então, assim, são essas a... Hoje eu abri meu coração, né? Mostrei exatamente assim como eu sou, né? E acima de tudo, que todos nós assim conseguimos ser na prática, assim, sabe? Eu acho que nós estamos num momento que é politicamente correto fazer isso, né? Mas na prática ninguém faz, sabe? É tão fácil cobrar os outros e não fazer a sua parte, sabe? No momento que é tua responsabilidade, aí tu não faz. Mas é tão fácil apontar para o outro e dizer, olha, você não está fazendo o correto, né? Entendeu? Então, assim, se coloque um pouquinho no lugar dos outros, né? Tente ver se você está fazendo a sua parte, se é tão fácil a parte dele também, né? Se é tão fácil de ser feita, e não julga ninguém não, sabe? Não julga ninguém, deixa as coisas acontecer. Talvez essa... É isso que eu gostaria que todo mundo, pelo menos, se enxergasse assim, né? Para mim, se todo mundo conseguisse se enxergar assim, eu tentei ser muito humano como comandante de arbitragem, né? Tentando ver esse lado humano que você está colocando, né? Do árbitro de futebol, que muitas vezes não é visto, né? E eu acho que isso é bacana, se colocar no lugar dos outros e tá todo mundo puxando a corda para o mesmo lado, isso é fundamental. Com certeza, muito bom. É um prazer. Foi um prazer conhecer da sua trajetória, porque ainda que a gente conheça nas leituras, nas reportagens, é totalmente diferente ter esse bate-papo aqui aberto, esse bate-papo aqui família, né? Pode chamar de família, porque nós, assim, nos dedicamos a esse momento para poder conhecer não só mais da tua profissão, do teu legado, que é extraordinário, mas conhecer da pessoa, Gaciba, que também é maravilhosa, muito bom te conhecer. Que isso. Foi muito bom mesmo. E também o exemplo de que você, né, deixou o teu legado para... Deixou e deixa, né? Que você continua aí a tua carreira. Construído ainda, tem construído. Para ser inspiração, seja para as pessoas, para os meninos e as meninas que querem seguir a carreira, ou para quem não quer. Então, assim, foi muito bacana mesmo conhecer da tua trajetória. As portas estão abertas para ter a parte 2, que já estamos aqui, né? Para ter uma parte 2, para poder compartilhar ainda muito mais histórias, quem sabe que tem muito mais. E a gente está muito grato e lisonjeado aí pela tua presença. Muito obrigado mesmo. Gaciba, como a Simone bem colocou, foi um enorme prazer receber você hoje aqui no Manos da Bola, né? Conhecer, de fato, a pessoa Leonardo Gaciba, não só como árbitro, como comentarista, mas o ser humano Leonardo Gaciba. Realmente a gente começa
e é um DNA nosso, né, dos Manos da Bola, todo convidado que a gente busca trazer aqui, claro, ouvir a trajetória, as experiências, tudo que construiu, mas quem é essa pessoa de fato? Quem é esse ser humano? A gente busca muito isso e foi muito prazeroso conhecer você, a sua história, desde lá de menino, do interior, até chegar nos dias atuais, agora o lado empreendedor também, né, que você está se descobrindo. E as portas vão estar sempre abertas para você. Foi, de fato, aí muito bom. É muito boa essa troca aí com você no Manos da Bola. Eu que tenho que agradecer, parabenizar vocês pela estrutura, pela organização, né? Pelo profissionalismo, né, que vocês estão fazendo. A gente percebe em cada detalhe que a coisa é feita com carinho. Vocês gostam do que vocês fazem, né? E isso, para mim, é o mais importante, assim, a questão da... Tem esse, é o termo mesmo, né? Tesão para fazer a coisa bem feita, né? Isso é muito legal. E para mim foi... Eu não vi o tempo passar. Não sei se vocês... Não sei se vocês sentiram ou não, mas eu não senti o tempo passar. Agora eu só estou curioso para saber quanto é que tá os jogos. E aí agora a gente vai dar uma olhadinha para ver... 1x0 Botafogo? Ih, rapaz! Tá no intervalo? Não, tá 27 minutos. E Flamengo? 0x0. Acabou? Não, vai acabar. Vai acabar agora. Ih, Então, pessoal, não vai ficar aí, entre Flamengo, Botafogo e Palmeiras mesmo, né? Porque... não, isso não tem nada definido. Não tem tem nada parecer. definido. Muito bacana mesmo. E aqui ainda teve, né, esse bate-papo e essa abertura aí de final de Campeonato Brasileiro, hein? É que tá pegando aí, né? fogo, literalmente pegando fogo. Botafogo. Muito obrigado, gente, pelo convite, sinceramente. Muito obrigado mesmo. Foi ótimo bater o papo com vocês. Muito obrigada mesmo. As portas estão abertas aí para a parte 2, confirmando mais uma vez, né? Isso aí. E agora a gente, né, tem Despedir que da passar a galera. bola pra galera e agradecer também a todos vocês que estiveram com a gente todo esse tempo, mais esse episódio. Então já começa aí a compartilhar, a dar like no YouTube, no canal do Instagram e também para que a gente venha, né, como um todo, a galera, seja a torcida, os amantes do futebol, toda a galera que ama o futebol, para que a gente venha ter esse lado também mais empático, não só com a arbitragem, mas como um todo, também com os atletas, como um todo, porque o esporte, ele é algo extraordinário, quando a gente leva de forma leve, quando a gente leva de uma forma que vem a agregar para a nossa vida. Então, que a gente vai ter esse lado mais empático, como um todo, para tudo na vida, não só para o esporte. Isso né? aí. Que seja divertido, que seja prazeroso assistir um jogo de futebol, comentar sobre um jogo de futebol, resenhar com os amigos, com a família. Esse é o DNA do futebol, né? Então esse acho que é um dos principais objetivos, você aprender a se divertir e respeitar também todo o ciclo, o outro torcedor, o outro colega. Então, galera, muito obrigado mais uma vez. Esse episódio aí com o Leonardo Gaciba, episódio 14 dos Manos da Bola. Agora a gente passa a bola para vocês. Mata no peito, faz o gol. Tamo Valeu? junto.